Olá, pessoal. A gente agora vai começar a nossa segunda aula. A gente vai discutir agora um pouco da mesma maneira que a gente fez antes sobre o primeiro semestre. A gente agora vai discutir um pouco sobre o segundo semestre, sobre quais são as disciplinas que vocês vão ver e um pouco sobre o que é que vocês vão ver em cada uma dessas disciplinas. Tá certo? Bem, vamos lá, né? Vamos começar com estrutura de dados, né? Uma das primeiras disciplinas que vocês vão ver no segundo semestre. A disciplina de dados tem como pré-requisito FUP, então você só vai poder pagar essa disciplina se você tiver passado em FUP. Vocês vão ver que esse é o caso de muitas das disciplinas do segundo semestre. A FUP vai ser um pré-requisito para elas, ou seja, você só pode se matricular se tiver passado em FUP. Né? Para quem não sabe ainda, na universidade existe vamos dizer assim, essa definição, né? Ou essa convenção de que essa regra, na verdade, né, que algumas disciplinas estão ligadas a outras disciplinas que são seus pré-requisitos, né? Você só pode cursar elas se você tiver sido aprovado em todos os pré-requisitos. Por exemplo, estrutura de dados é uma disciplina que tem como pré-requisito FUP. Então, você só pode pagar a estrutura de dados se tiver sido aprovado em FUP, né? E aí, estrutura de dados, esse é o meu novo símbolozinho, o novo meme, né? Deu ruim, mas não deu ruim tanto assim, né? Por quê? Estrutura de dados, normalmente, é uma disciplina que tem uma taxa de reprovação considerável, mas não é uma disciplina que não tem uma taxa de reprovação tão alta assim. Não é uma disciplina que tem uma quantidade muito alta de reprovação, né? Tem uma quantidade razoável de reprovados, mas não chega a ser 50% da turma, 40% da turma, como é o caso de FUP e mesmo PAA ou teoria da computação, né? Mas vamos lá, o que é que vocês vão ver em estrutura de dados, né? Bem, como o próprio nome diz, vocês vão ver maneiras de estruturar dados, maneiras de arquivar informação nos seus computadores. Para fazer isso, vocês vão ver diversos tipos abstratos de dados, como filas, pilhas, listas, árvores, né? O que são isso? Isso são maneiras de representar informação, de representar conhecimento no computador de vocês, né? Por exemplo, uma fila, né, é uma estrutura de dados onde os dados são incluídos de maneira sequencial e você só consegue ler o dado que está lá há mais tempo, né? Como assim, fazendo um paralelo com uma fila de banco, né? Ou uma fila de caixa, né? Você vai colocando os dados sempre no final e você sempre lê os primeiros que você colocou, né? A, Essa, vamos dizer assim, é basicamente uma extensão do que vocês fizeram em FUP. E aí você pode pensar, professor, mas então por que isso reprova tanto? Qual é a pegadinha, né? Tem duas coisas que vocês vão ver em estrutura de dados que normalmente os alunos têm um certo problema. Com uma delas, eles têm muitos problemas, que é recursividade. E recursividade vai ser usado para definir muitas coisas e vai ser usado em diversos códigos, diversos programas, diversos algoritmos em estrutura de dados. O que é recursividade, né? E o que é uma recursão, né? A recursividade e recursão são ideias, vamos dizer assim, são maneiras de resolver problemas totalmente opostas à maneira que vocês estão acostumados, né? Eu vou dar o exemplo, eu costumo dar muito esse exemplo, que eu acho bem interessante. Como é que você constrói uma mesa, né? Se você tivesse que construir uma mesa, tivesse que explicar para alguém como é que ele faz uma mesa, né? Como é que você ia dizer que para alguém fazer uma mesa? Você ia dizer, olha, corta um quadrado, né, de madeira, corta 4 pequenas tábuas, pequenas colunas de madeira, coloca o quadrado em cima e parafusa, né? Isso é mais ou menos uma mesa. Como é que seria
essa construção, né, é a construção que a gente vai chamar de direta, né? Eu estou te explicando como é que faz cada passo, né? O que seria a solução recursiva da construção da mesa, né? Eu vou te dizer o que é uma mesa, né? E aí você vai construir sabendo o que é. Como é que seria isso mais ou menos, né? Eu vou te dizer, olha, uma mesa é alguma coisa que tem um quadrado de madeira, né? Se você tirar o quadrado de madeira e ficar 4 pedaços, isso é uma mesa, né? Se você tirar os 4 pedaços e não ficar nada, isso são os pés de uma mesa que formam uma mesa, né? Em vez de você me dizer como é que faz, você vai me dizer o que é. E você me diz o que é, vamos dizer assim, de cima para baixo, né? Você começa me dizendo, uma mesa é isso, se você tirar isso, vira isso, se você tirar isso, fica nada, né? E o que a gente está acostumado é o contrário, né? Você sair do nada e me dizer, pegue quatro colunas de metal, 4 colunas de madeira, coloque um tampo de madeira em cima e parafuse, né? Isso seria a solução natural. A recursividade é o contrário, né? Essa ideia recursiva vai sim ser muito usada na faculdade, vai ser muito usada em diversas outras disciplinas, especialmente nas disciplinas mais teóricas do curso. É uma das ferramentas mais importantes do curso. Você vai ter que se adaptar a ela, ela vai aparecer em diversas outras disciplinas, mas, de novo, assim como o FUP, leva muito tempo para você se acostumar com essa ideia recursiva, né? Esse tipo de construção recursiva leva muito tempo para que você se acostume a ele. Não é do dia para a noite, não é acordando amanhã de manhã que você vai ter uma ideia recursiva para construir tudo, não é assim. E essa ideia recursiva ela é muito utilizada em árvores. Né? Árvores são estruturas de dados definidas de uma maneira recursiva, e a definição é até bem interessante, porque o que é uma árvore? Uma árvore é um dado que tem um filo direito e um filo esquerdo, que são árvores. E o vazio é uma árvore, né? Então, a partir dessa definição, você pode construir diversas árvores. Por exemplo, você pode colocar sei lá, um número 2, que aí do lado direito ele tem um número 3, do lado esquerdo ele tem um 4, que tem um filho direito 5, e um filho esquerdo 10. Isso é uma árvore, né? A própria definição de árvore é uma definição recursiva, não é de se estranhar que todos os seus algoritmos também sejam algoritmos recursivos, justamente para manipular essa estrutura recursiva da árvore, né? Veja, essa ideia leva tempo para você assimilar e ela é bastante cobrada na disciplina de estrutura de dados. Por isso a dificuldade. Uma outra dificuldade da disciplina é exatamente as noções de análise de algoritmos. Atualmente, vocês vêm programando e vêm desenvolvendo algoritmos da maneira que vocês bem entendem, sem muita preocupação do quão eficiente esses algoritmos são. A partir dessa disciplina, vocês vão começar a se preocupar muito mais em quantos passos o meu algoritmo realiza. Esses passos são passos eficientes, eu consigo diminuir essa quantidade de passos, eu consigo melhorar esse algoritmo de alguma maneira. Aqui vão começar várias preocupações sobre como melhorar os seus algoritmos, como diminuir a sua carga algorítmica. Tá? Pois bem, a nossa próxima disciplina, normalmente, e aí eu coloquei ali um símbolozinho, deu bom, mas ele talvez tenha que ser revisto esse semestre. Por quê? A nossa próxima disciplina é o laboratório de programação. Antigamente, laboratório de programação se tornava fácil. Por quê? Os alunos já tinham contato com a linguagem C durante a disciplina de FUP. Né? Então, todo mundo já chegava em laboratório conhecendo a linguagem C e dessa maneira podiam, vamos dizer assim, a primeira parte do contato com a linguagem, né, com a linguagem um pouco mais difícil, uma linguagem de baixo nível, já não era um problema quando você chegava em laboratório. Agora esse cenário mudou.
já que a gente está dando FUP, né, em Python, isso quer dizer que a linguagem de laboratório sendo C vai ser o primeiro contato que vocês vão ter com essa linguagem, né? E aí, a linguagem C como eu havia dito no meu vídeo anterior, a linguagem C é uma linguagem bem complicada. Tem várias minúcias que você tem que tomar bastante cuidado. Tem duas coisas em especial que vocês vão ser muito cobrados em laboratório e que em C, na verdade, C é uma das poucas linguagens que permite que você faça isso, que tem essas estruturas, e que são estruturas que normalmente causam muitos problemas, que são ponteiros e alocação dinâmica, né? O que é de uma maneira bem grosseira, né? O que é um ponteiro? Um ponteiro é uma variável que aponta para a memória, né? Vamos lá. Vocês devem estar vendo em FUP que existem variáveis em programação e essas variáveis armazenam valores, né? Armazenam inteiros, caracteres, armazena um número, uma letra, uma palavra. Pois é, C tem uma variável especial que armazena memória, né? É uma variável realmente que armazena uma célula de memória. Veja, você consegue marcar a memória física do seu computador em C. É isso que é o ponteiro, né? E o que é essa alocação dinâmica? É você marcar uma posição de memória e transportar ela de um lugar para o outro, né? Não preciso nem lhe dizer, você já deve estar pensando, nossa, mãe, isso deve dar muito problema, né? Dá absurdamente. Veja, você tem o poder de manipular a memória física do seu computador. Isso quer dizer que você pode pegar a memória que você quiser e botar para o lugar que você bem entender, né? Se você estiver programando em cima do Windows, ele não vai deixar você fazer isso, porque tem várias verificações. E se você estiver programando no Linux, a não ser que você tenha tido a péssima ideia de executar o seu código com o superusuário com sudo, ele também não vai deixar você fazer cagada, também não vai deixar você ficar tirando memória de um lugar para o outro e destruindo seus programas. Mas, a rigor, em C, você consegue manipular a memória e você consegue manipular qualquer parte da memória física do seu computador. E isso dá muito problema, né? É muito difícil fazer gerenciamento de ponteiro de uma maneira correta. E a alocação dinâmica é muito complicado de você manter a sua alocação dinâmica e manter vamos dizer assim, um histórico, né, correto do que você está usando e em que memória que você está usando, né? Vocês também vão aprender algumas boas práticas de programação, do tipo, sempre comente seu código, nunca defina variável global, nunca use break, tá? Nunca use case, isso normalmente tem algum problema na sua lógica de programação se você está usando isso. E você vai aprender técnicas de depuração, que é a parte mais importante dessa disciplina de laboratório, né? Além de você aprender C e ponteiro, você vai aprender como é que se debuga código. E é uma coisa muito importante de se fazer, porque seu código sempre vai ter problema, seja ele escrito em C, em Python, em Java, em qualquer coisa. Você vai precisar de algumas técnicas de depuração para ver se seu código está errado e aonde é que seu código está errado e como é que você pode consertar aquele erro. Pois bem, depois de estruturas e laboratório, a gente volta, né, para a parte mais matemática do curso. Você deve, assim, na verdade, você deve ter percebido que estrutura de dados e laboratório são duas cadeiras mais práticas. Laboratório, especificamente, é uma cadeira que é só prática, é só a programação. E estrutura é muita programação, mas também tem matemática. E aqui a gente volta de novo à parte mais matemática do curso com matemática discreta, né? O que você vai ver em matemática discreta, né? Tem uma pequena parte de teoria dos números, alguma revisão de somatórios, mas basicamente você vai ver técnicas de demonstração, relações e contagem, né? E aqui você vai ver essas três coisas com muito mais profundidade
do que vocês viram em matemática básica, né? Aqui vocês vão ver técnicas bem avançadas de demonstração. Vocês vão ver com muito cuidado e com muita profundidade indução matemática e provas por absurdo. Vocês vão ver como é que você faz uma prova por indução, como é que você constrói um raciocínio de prova por absurdo, né? E vocês vão ver diversos argumentos de contagem, né? Inclusive, dependendo do professor, vocês podem até ver alguns argumentos de contagem que envolvem a recursão. São argumentos de contagem que vão envolver aquela recursividade que eu comentei em estrutura de dados, né? Aqui é realmente a base da matemática discreta, né? Você pode imaginar que como pré-cálculo, né, era a disciplina que vinha antes do cálculo, matemática discreta é o cara que vem depois da matemática básica, né? Vamos dizer, a matemática básica avançada, né? E aqui tem duas coisas que você deve ter visto em matemática básica, uma que você vai precisar, uma que você vai ter que treinar novamente, que é linguagem matemática. A linguagem matemática que você aprendeu em matemática básica, você vai ter que usar ela aqui, né? A maneira como você aprendeu a falar sobre os problemas, a maneira como você aprendeu a ler a notação matemática, você vai precisar dela aqui. A segunda coisa, aquela capacidade de abstração, aquela capacidade de imaginação que você viu na disciplina de matemática básica, você vai precisar treinar ela aqui novamente, e eu diria que vai ficar um pouco mais difícil, tá? O que você vai ter que imaginar aqui, as relações que você vai ter que imaginar aqui, são um pouco mais complicadas, são um pouco mais complexas. Vamos dizer assim, você vai ter que ter um pouco mais de imaginação para resolver as questões que vão aparecer para você em matemática discreta, né? E vai aparecer um pouquinho de teoria dos números, mas é muito pouco, é basicamente para resolver algumas questões, alguns somatórios. Mas o que você vai precisar de matemática discreta para o restante do seu curso, sem dúvida, vão ser as técnicas de demonstração, algumas propriedades de relações e de contagem. Como matemática básica, matemática discreta reprova muito. E aqui, de novo, ela reprova porque se você tem uma deficiência em matemática básica e não passou tão bem assim na disciplina, você vai ter que revisitar essa sua deficiência em matemática discreta. E você vai ter que corrigir sua deficiência em matemática discreta. Você não vai conseguir, vamos dizer assim, passar em matemática discreta sem ter um entendimento razoável desses tópicos que estão aí na tela, né? Não tem como. E aí não tem como porque você vai precisar deles nas próximas disciplinas do curso, né? No decorrer do curso, né? É uma das coisas que você vai mais usar nas próximas disciplinas, é exatamente o conteúdo de matemática discreta, né? Então, é realmente uma cadeira muito importante, é a base matemática que você vai precisar para conseguir continuar nas próximas disciplinas do curso, certo? Pois bem, agora que a gente já pegou a parte mais matemática, vamos para o nosso próximo cara, né? Como eu tinha dito antes, como matemática discreta é o matemática básica avançada, cálculo 1 é o pré-cálculo avançado. Normalmente, cálculo também tem um alto histórico de reprovação. Você deve estar notando um padrão aí, né? Normalmente, as disciplinas matemáticas ou que envolvem matemática têm um alto número de reprovação, né? Tem um número considerável de reprovações. Por quê, né? Normalmente, bem, como eu tinha dito bem lá no começo do outro vídeo, a gente tem normalmente quem entra em computação tem dois tipos de alunos, né? Tem o cara que gosta de programar e o cara que gosta muito de cálculo, de matemática de maneira geral. O cara que gosta de programar nem sempre é muito fã da parte de matemática, então isso aí já meio que elimina uma metade dos nossos alunos. E mesmo o pessoal que gosta de matemática nem sempre teve a oportunidade de ver essa matemática com tantos detalhes, né? E é cobrado, e muito cobrado de vocês, especialmente em matemática discreta,
uma capacidade de abstração que vocês ainda não têm. Por isso que vocês devem pagar matemática básica antes de matemática discreta. E aqui em cálculo, isso é um pouco mais crítico. Na verdade, cálculo só tem 2 conteúdos. Tudo que você vai ver na disciplina de cálculo, seus 6 meses, são 2 conteúdos que, na verdade, é só um. É derivada. Né? Mas derivada integral são basicamente as 2 coisas que você vai ver em todo o seu curso de cálculo. E aí você vai perguntar, pessoal, mas como é que é tão difícil? São 2 coisas, né? São 2 coisas, mas é um raciocínio. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com pré-cálculo, né? Mesmo o pessoal, o meu mesmo aviso, né? Mesmo o pessoal que gosta de matemática, não é o pessoal que, vamos assim, tá mais, nem todo mundo tá tão empolgado assim com cálculo, né? Como eu tinha dito no meu vídeo anterior, do pessoal que gosta de matemática, normalmente quem faz computação é o pessoal que gosta de matemática discreta. E matemática discreta e cálculo são fundamentalmente diferentes. Os argumentos, os problemas, as ideias são quase que diametralmente opostas. Então, nem sempre o cara que gosta de matemática discreta vai gostar de cálculo e vai se dar bem em cálculo. Né? Eu, por exemplo, vou dar aqui um depoimento, exemplo de vida. Né? Eu, quando era aluno de graduação, tinha excelentes notas nas disciplinas que estavam relacionadas à matemática discreta. Né? Eu passei muito bem em matemática discreta, em estrutura de dados, em algoritmos em grafos, mas eu fui muito mal nas disciplinas que estão ligadas a cálculo, né? A cálculo 1 e cálculo 2 eu fui muito mal. Cálculo 2 eu fui um pouco melhor que cálculo 1, mas mesmo assim eu ainda fui mal. E computação gráfica também não foi lá essas coisas. Né? Por quê? Né? O que você vê quando você vê cálculo, né? É uma ideia contínua, é um tipo de raciocínio muito mais comum a quem faz química e física, né? A quem faz alguma ciência, vamos dizer assim, não uma ciência pura como matemática. Tá? Uma derivada, na verdade, é uma taxa de variação, né? O que você calcula quando você calcula uma derivada é uma taxa de variação. O que você faz quando você faz o integral é uma soma de função, na verdade, né? É uma soma de valores. Essa ideia dessa taxa de variação mínima, né? Essa taxa de variação ínfima e essa soma ínfima de valores que dá alguma coisa, não é uma coisa que você, vamos dizer assim, entenda tão rápido. Leva tempo para você fazer isso e não é o tipo de raciocínio que você está sendo estimulado em você no curso de computação. Veja, as outras disciplinas, né, se você for olhar todas as nossas outras disciplinas até agora, quase todas elas envolvem matemática discreta e algoritmos. Cálculo é a única disciplina que até agora não tem nada disso. Eu não usei o termo algoritmo em lugar nenhum enquanto eu falei de cálculo e pré-cálculo, né? Porque eles, por enquanto, são realmente tópicos bem distantes da computação. São úteis? São. Existem aplicações, como eu disse, tem aplicações de cálculo lógico em computação numérica, em computação científica, e tem muita aplicação de cálculo, especialmente de derivada, em computação gráfica. Se você pretende fazer alguma coisa de animação, de computação gráfica, pode acreditar em mim, vai ter muita derivada e muita integral para você calcular de uma maneira computacional. Ironicamente, eu fui muito bem na disciplina cálculo numérico, que é exatamente calcular isso, fazer derivadas integrais no computador. Quando você coloca um raciocínio mais algorítmico, eu acho que simplifica bastante as explicações de cálculo, mas são só aproximações, não é, vamos dizer assim, a derivada que você calcula no computador não é a derivada de verdade daquela função, nem a integral que você calcula também não é a integral de verdade daquela função. Né? Mas tem muitas aplicações, sim, de cálculo e você precisa saber bem como é que calcula essas coisas para conseguir programá-las. Por isso que elas estão aqui. Né? Tá certo? Pois bem, agora que a gente já pegou, né, o cálculo, já pegamos matemática discreta,
Um outro cara que vai aparecer para a gente é a arquitetura de computadores, né? E aí esse aqui é o mesmo caso de estruturas, né? Ele deu ruim, mas não deu tão ruim assim. E aí alguém deve estar pensando, professor, eu comecei a me preocupar porque já tem assim uns 4, 5 slides do senhor que não aparece aquele símbolozinho da mãozinha para cima, né? Do deu bom, né? As disciplinas que deu bom parece que ficaram no primeiro semestre e eu nunca mais vi nenhuma delas, né? É mais ou menos isso mesmo, né? Ironicamente, é mais ou menos isso mesmo. Ah, ainda vão ter alguns caras que o pessoal não reclama daqui para frente? Vão. Mas eles estão se tornando realmente bem escassos. Né? Estão se tornando cada vez mais escassos. Né? Mas a arquitetura não é tão. Assim, tem um histórico de reprovação, como eu disse, razoável. Né? Não, lógico, não é FUP, não é PAA, não é teoria da computação. Mas tem um histórico de reprovações e por quê? A arquitetura é o tipo de matéria, é o tipo de disciplina que ou você ama ou você odeia. Né? Não existe um meio termo. Ou você vai adorar a arquitetura de computadores, ou você vai detestar do fundo do seu coração. Né? Eu, infelizmente, estou no time do que odeio do fundo do meu coração. E eu faria qualquer coisa para não ter que mexer com a arquitetura. Né? Por quê? É muito distante do que eu gosto de fazer. Né? Eu gosto de solução de problemas, eu gosto de algoritmos, né, de montar algoritmos, eu gosto de trabalhar com matemática. A arquitetura é realmente uma parte bem física da computação. Você vai estar preocupado com a linguagem de memória, como é que organiza a memória, como é que faz processamento, como é que monta os circuitos. Vamos dizer assim, a parte de conceito, de concepção, já está feita, né? Você não vai criar um algoritmo para fazer processamento, você não vai criar um algoritmo para fazer montagem, não. Esses algoritmos já existem. Você só vai aprender como é que aplica, né? Você só vai aprender como é que você constrói a parte física do seu computador. E eu, né, não acho tão interessante. Tem muita gente que adora a arquitetura de computadores, gosta realmente dessa parte física de montar circuito. Para quem gosta disso, nossa, essa cadeira vai ser um paraíso. Vocês devem aprender como é que faz modelagem de memória, como é que faz organização de memória, como é que funciona o processamento. Se as coisas não mudaram muito, muito provavelmente um dos trabalhos que vocês vão fazer é uma calculadora, né? E dependendo do professor, talvez vocês consigam até montar realmente, sem ser no simulador, né? Montar realmente a calculadora vamos dizer assim, com circuito físico, e é bem legal. Né? É realmente um negócio bem legal você construir alguma coisa e ver se alguma coisa funcionando. Sobre isso também, né, um pouco ligado a essa disciplina, tem um projeto no campus de programação para Arduino. Né? Se você não sabe, Arduino é um tipo de maneira bem grosseira, né? É um tipo de sistema, é um tipo de placa que você consegue programar, né? Uma placa física mesmo, uma placa de circuito, que você consegue meio que programar com uma linguagem especial, né? De uma maneira bem grosseira. E é bem legal que você consegue fazer coisas bem interessantes com Arduino. Você consegue programar, no campus, tem um laboratório de Arduino que tem os mini robôs, tem uma aranhazinha, e você consegue fazer essas coisas se mexerem, andarem, e é bem interessante. É bem legal você ver umas coisas que você está acabando de fazer, acabando de construir, acabando de manipular, realmente funcionando. E se você pretende um dia trabalhar, né, com montagem, trabalhar com desenvolvimento mecânico, né, vamos dizer assim, trabalhar com essa parte de criação de máquinas e automação, essa é uma disciplina fundamental que você vai ter que conhecer muito bem, porque é o cerne, é o centro de tudo que você vai fazer na sua carreira. Né? É o fundamental, a base de tudo que você vai construir. Tá certo?
Bem, pessoal, isso foi o nosso segundo semestre. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês os principais tópicos, né? Os principais fundamentos de cada uma das disciplinas. E eu encontro vocês na nossa próxima aula.